Eu tive um sonho que ninguém consegue interpretar. Mas ouvi dizer que quando você ouve um sonho, você o interpreta. É verdade? Amém. Ele tem uma resposta de paz ao Senhor. Humildade e simplicidade. José diante do faraó. Sonhei que estava na beira do Nilo. Eles seriam 7 vacas, saudáveis e formosas. Começaram a pastar. Em seguida, também do Nilo saíram 7 vacas. Feias, muito feias, tão feias como nunca vi igual no Egito. As vacas magras comiam as gordas. Mas logo depois de as engolirem, parecia que nem tinham acabado de comer. Mas continuavam raquíticas, como antes. Então eu acordei. Depois eu sonhei de novo. Sonhei com 7 espigas que saíam da mesma haste. Mas eram boas. Cheias. Em seguida sonhei com 7 espigas. Mirradas. Secas. Um pouco queimadas pelo calor do vento. De novo, as espigas mirradas devoravam as boas. Eu contei esse sonho a todos os sábios. E ninguém soube interpretar. Você sabe o que os meus sonhos significam? O sonho do faraó, na verdade, é um sonho. Através deles, Deus revelou o que está por vir. As 7 vacas boas são 7 anos, e as 7 espigas boas também, que eu sonhei um sonho. As 7 vacas magras e feias são 7 anos. Assim como as 7 espigas mirradas, elas serão 7 anos de fome. Prossiga. Como disse o Senhor, Deus manifestou ao faraó o que está por vir. Vem aí 7 anos de fartura e abundância por todo o Egito. E após isso, 7 anos de fome. E toda abundância será esquecida. E a fome vai invadir a terra. Toda abundância não será lembrada diante de tanta fome que seguirá. Será muito grave. Mas me diga, por que eu tive 2 sonhos, se ambos têm o mesmo significado? O seu sonho eu repeti 2 vezes, que essa situação é determinada por Deus.
que nos leva ao versículo 17 do capítulo 41 do livro do Gênesis, Antigo Testamento da Bíblia Sagrada. José diante da soberania do faraó, o rei do Egito. Por favor, jovem GPS, ao trabalho. Aí o rei diz: sonhei que estava de pé na beira do rio Nilo. De repente, saíram do rio 7 vacas bonitas e gordas, que começaram a comer o capim da beira do rio. Depois saíram do rio outras 7 vacas, mas estas eram feias e magras. Em toda a minha vida, eu nunca vi no Egito vacas tão feias como aquelas. E as vacas feias e magras engoliram as bonitas e gordas, mas nem dava para notar isso, pois elas continuavam tão feias como antes. Então eu acordei. Depois tive outro sonho. Eu vi 7 espigas de trigo, boas e cheias de grãos, as quais saíam de um mesmo pé. Depois saíram 7 espigas, secas e queimadas pelo vento quente do deserto, e elas engoliram as 7 espigas cheias e boas. Eu contei os sonhos aos adivinhos, mas nenhum deles foi capaz de explicá-los. Então José disse ao rei: os 2 sonhos querem dizer a mesma coisa. Por meio deles, Deus está dizendo ao Senhor o que ele vai fazer. As 7 vacas bonitas são 7 anos, e as 7 espigas boas também são. Os 2 sonhos querem dizer uma coisa só. As 7 vacas magras e feias que saíram do rio depois das bonitas, e também as 7 espigas secas e queimadas pelo vento quente do deserto, são 7 anos em que vai faltar muita comida. É exatamente como eu disse. Deus mostrou ao Senhor, ó rei, o que ele vai fazer. Virão 7 anos em que vai haver muito alimento em todo o Egito. Depois virão 7 anos de fome, e a fome será tão terrível que ninguém lembrará do tempo em que houve muito alimento no Egito. A repetição do sonho quer dizer que Deus resolveu fazer isso e vai fazer logo. E José continuou: portanto, será bom que o Senhor, ó rei, escolha um homem inteligente e sábio e o ponha para dirigir o país. O rei também deve escolher homens que ficarão encarregados de viajar por todo o país para recolher a 5ª parte de todas as colheitas, durante os 7 anos em que elas forem boas, durante os anos bons que estão chegando. Esses homens ajuntarão todo o trigo que puderem e o guardarão em armazéns nas cidades, sendo tudo controlado pelo Senhor. Assim, o mantimento servirá para abastecer o país durante os 7 anos de fome no Egito, e o povo não morrerá de fome. Maravilhas! Amém! Aleluias e glórias a Deus! Tudo para a honra e glória de Deus. Faraó, este dom não é meu, é de Deus. Pronto. Eis o caráter de José do Egito, humilde como Jesus, o ser perfeito de Deus. Amém.